Qual ritual matinal realmente faz você se sentir vivo? Cara, esses dias eu tava na internet, eu me deparei com uma pergunta. E o primeiro momento que eu vi era uma pergunta simples, eu passei direto, mas por algum motivo eu voltei e fiquei lendo lá os comentários. E quando eu vi, eu acho que tinha passado mais de uma hora. Não era nem sobre produtividade, não era sobre ganhar dinheiro, não era sobre acordar às 5 da manhã. Era só isso. O que faz você se sentir vivo? E eu não sei o porquê, mas essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. Talvez porque eu percebi que eu não tinha uma resposta muito boa. E talvez você também não tenha. Por que se alguém chegasse agora e perguntasse: Ei, Ethan, o que faz todas as manhãs que te lembra que você está vivo? Eu provavelmente responderia: Cara, eu pego o celular. E isso é meio assustador quando você pensa por alguns segundos, porque existe uma diferença enorme entre estar acordado e estar vivo. Eu comecei a ler os comentários e eu tava esperando encontrar aquelas respostas clássicas que tem aqui na internet, né, nas redes sociais. Você sabe até qual é aquela lá que é banho gelado, corrida às 4 da manhã, meditação por 3 horas, que é uma rotina impossível que ninguém consegue seguir por mais de 2 semanas. Mas não foi isso que eu encontrei. A resposta mais curtida era de uma mulher que rega as plantas. Só isso. Ela acorda, pega água, vai até as plantas, observa as folhas, percebe que cresceu e segue o dia. Outra pessoa falou que criou algo chamado Hora dos Pássaros. Todo dia ela deixa o celular dentro de casa, senta na varanda e fica ouvindo os pássaros cantar enquanto o sol nasce. Cara, olha, isso parece ridiculamente simples, mas ao mesmo tempo parece algo que quase ninguém faz mais. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa estranha. Talvez a maioria das pessoas não estejam procurando produtividade. Talvez estejam procurando só esperança. Talvez estejam procurando presença. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você ficou 5 minutos sem fazer absolutamente nada? Sem música, sem vídeo, sem podcast, sem mexer no celular, sem abrir outra aba, sem procurar distração, só você e seus pensamentos. Parece até fácil, mas muita gente isso aqui virou um grande desafio. E eu me incluo nisso, porque hoje existe uma guerra acontecendo. A maioria das pessoas nem percebem uma guerra pela atenção. Tudo requer sua atenção. A cada segundo, alguém está tentando capturar você. Tem os aplicativos, tem as notificações, tem as redes sociais, as empresas, os anúncios. Todo mundo quer um pedaço da tua atenção, porque a atenção virou dinheiro. E talvez o resultado disso seja uma geração inteira que desapareceu a ficar presente. Teve um comentário que me marcou muito. Uma pessoa escreveu só isso: Eu não me sinto vivo há 4 anos. Cara, só essa frase. E não botou mais nada. E milhares de pessoas lá curtiram, milhares. Quando eu vi aquilo, eu parei e pensei, por que que aquilo não parecia uma opinião? Parecia mais um pedido de ajuda silencioso. E mais assustador ainda, parecia que muita gente estava se identificando, porque talvez essa seja um dos problemas mais modernos que ninguém está falando. A maioria das pessoas não está em crise, não está desesperada, não está em colapso, ela apenas está desligada, como se estivesse assistindo a própria vida de longe.
como se os dias estivessem acontecendo sem deixar marcas. Pensa comigo, quando você era criança, o que é que você fazia para se sentir vivo? Provavelmente, eu tenho quase certeza que não era nada de produtividade. Não era nem desempenho, nem resultado. Era só curiosidade, descobrir as coisas. Era brincar, explorar. Era ficar fascinado por coisas pequenas. Uma formiga carregando uma folha. Era uma bicicleta nova. Era uma chuva forte. Uma viagem curta. Tudo parecia enorme. Tudo parecia importante. Tudo parecia novo. Hoje não. Hoje parece que estamos sempre correndo para a próxima obrigação. Talvez seja por isso que aquelas respostas me chamaram tanta atenção, porque elas tinham algo em comum. Nenhuma delas tentava impressionar ninguém. Ninguém falou: eu acordo e multiplico meu patrimônio. Ninguém falou aquilo que a gente sempre ouve: eu acordo e aumento minha performance em 300%. Não. Tava todo mundo falando sobre caminhar, sobre tomar café, sobre cachorro, sobre livros, sobre plantas, o nascer do sol, só coisas simples. E isso me fez pensar numa hipótese. E isso me fez pensar numa hipótese. Talvez, cara, a felicidade esteja escondida em lugares tão simples que a gente passa por eles todos os dias sem nem perceber, porque estamos ocupados procurando algo maior. E sabe uma coisa curiosa? Os momentos que mais ficam na memória raramente são os mais produtivos. Ninguém lembra com emoção daquele e-mail que respondeu em 2024. Ninguém lembra de uma terça-feira comum respondendo mensagens. Mas você lembra daquela viagem, daquele pôr do sol, de uma conversa, de um abraço, de uma estrada, daquele café. E sabe por quê? Porque esses momentos fizeram você sentir alguma coisa. E talvez este seja o ponto. A vida é medida mais por intensidade do que por quantidade. Será que estamos consumindo tanto conteúdo porque estamos entediados? Ou estamos entediados porque consumimos conteúdo demais? Porque olha o que acontece. Você pega o celular, assiste um vídeo, depois outro, depois outro, depois outro, e o cérebro recebe tanto estímulo que o mundo real começa a parecer lento. As árvores ficam lentas, as conversas ficam lentas, os livros ficam lentos. Cara, até os passeios ficam lentos. Tudo parece lento, perto da velocidade absurda que é a internet. Mas talvez a vida real tenha que ser lenta mesmo. Talvez seja justamente aí que ela acontece. Quanto mais eu li os comentários, mais parecia que as pessoas estavam tentando recuperar algo que perderam. Não era nem dinheiro, nem sucesso, status, mas era só mais conexão. Conexão com o presente, com a natureza, com elas mesmas. E sinceramente, eu acho que faz total sentido. Porque, porque o mundo moderno resolveu muitos problemas, mas ele acabou criando outros. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação, mas talvez nunca tenhamos tão distraídos. A gente nunca teve tantas formas de nos conectar, mas também nunca tínhamos nos sentido tão desconectados. Eu não quero te propor uma experiência, nem uma mudança de vida, nem uma rotina que impossível, não é um desafio nem de 30 dias. É só uma experiência. Amanhã, nos primeiros 15 minutos que você acordar, cara, não pega o celular. Só isso. Faça qualquer outra coisa. Olhe pela janela, tome um café, faz um carinho no seu cachorro, dê uma caminhada. Olha pro céu, pô. Sente o silêncio. Tanto faz. Mas experimenta. Porque talvez a qualidade do seu dia seja definida muito antes do que você imagina.
Talvez ela comece nos primeiros 5 minutos ali do dia. Talvez ela comece na primeira coisa que você recebe sua atenção. E se isso for verdade, a pergunta mais importante nem é como ser mais produtivo, mas talvez seja como é que eu posso me sentir mais vivo? E quanto mais eu penso nisso, mais eu acredito que é uma pergunta que vale a pena responder, porque no final das contas, ninguém quer apenas passar pelos dias. A gente quer sentir que esteve realmente aqui quando eles acontecerem.